quero que você aplaude o Senhor com muito entusiasmo. Eu quero chamar a pastora Rosângela aqui na frente, a qual trará a palavra do Senhor nessa noite aos nossos corações. Aleluia! Boa noite, família. A paz do Senhor Jesus. É maravilhoso poder estar aqui para ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Nós estamos na nossa série Vida Extraordinária, buscando o extraordinário. Nós sempre vamos estar desafiando você a construir uma história extraordinária. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Cumprimentando também todos os nossos irmãos que estão em casa, participando conosco do nosso culto, acompanhando a nossa série. É tão gostoso, a gente ouve, a gente recebe mensagens de pessoas de outro país, a gente recebe mensagem de pessoas de outros estados, e é tão interessante que essas pessoas dizem pra gente assim: olha, nós estamos juntos na série, nós estamos juntos na campanha, a gente não perde a gente faz tudo direitinho, para a gente poder receber a bênção. Então, essas pessoas que estão longe, em outro estado, em outra cidade, em outro país, que vocês sejam profundamente abençoados também. A palavra do Senhor diz assim: o homem tem anseio que só podem ser satisfeitos pela eternidade. Então, eu quero desafiar você a olhar para esse texto que é maravilhoso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, usando duas versões diferentes. Queridos e queridas, quando a gente pensa o homem, a gente pensa o homem na sua integralidade. E quando nós buscamos a direção para estarmos realizando essa série, é porque nós temos uma intenção com você. Tem um desejo que está queimando no nosso coração, que nós estamos visualizando você e desafiando você para receber o que está queimando na nossa alma. Nós falamos na semana passada que esse ano, o tema do nosso ano é graça abundante. E nós temos ouvido testemunhos maravilhosos de famílias e de pessoas que têm recebido essa graça manifesta. E tem uma gratidão muito grande no nosso coração. Não dá para a gente ficar falando detalhes, mas há coisas que estão acontecendo que nós, que estamos na liderança da igreja, estamos testemunhando essa graça abundante, envolvendo a nossa igreja como ministério, envolvendo as nossas vidas como liderança. E é lógico, sendo direcionada a você, como membro dessa família que Deus quer tocar profundamente. Então nós queremos pensar você de forma integral. Nós queremos que você pense e entenda que Deus não criou você acidentalmente. Nós queremos que você entenda que Deus sonhou com você, que Deus criou um propósito no coração dele para gerar você. Eu quero que você entenda que existia uma intenção no coração de Deus quando você foi gerado. Mas há algumas questões que eu e você precisamos construir para nós alcançarmos o que nós queremos alcançar. Para sermos homens e mulheres saudáveis integralmente. Para que todas as áreas das nossas vidas sejam abençoadas. Nós precisamos então entender o que está acontecendo conosco. Entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E permitir o Senhor trabalhar em nós de forma poderosa. Mudar valores, criar novos hábitos e discernir tempo e ação de Deus na nossa vida. E sempre nós vamos perguntar para você se você tem aquela sensação que algo está faltando.
Nós sempre vamos perguntar para você se você tem aquela sensação que aquilo que você espera, que aquela expectativa, que aquela oração, que aquele milagre ainda não aconteceu. Falta acontecer. Nós sempre vamos perguntar para você se você tem a sensação que falta viver mais intensamente o que Deus tem para a sua vida. E que você pode chegar mais longe do que você já chegou. Que você pode conquistar mais do que você ainda já conquistou. Mas, para isso, nós vamos entender algo que temos tentado explicar para vocês de forma bem simples. Que tem um vazio dentro de nós, e isso não é uma declaração nossa. Nós estamos reproduzindo. Que tem um vazio dentro de nós, que é exatamente a extensão de Deus. Que quando Deus assume esse espaço, quando Deus assume esse lugar, quando Deus toma o controle da sua vida, quando você sai do campo da independência, quando você deixa Deus te governar, você vai tendo esse vazio preenchido. Você vai experimentando. Às vezes a gente não consegue elaborar com palavras. Às vezes a gente não consegue dizer para o amigo, para o cônjuge, para os líderes, o que está acontecendo conosco. Mas nós conseguimos sentir. Nós percebemos que há algo muito diferente acontecendo conosco. Há uma sensibilidade sendo crescente em nós. Nós conseguimos ouvir melhor a voz de Deus. Nós conseguimos discernir melhor as coisas. Nós conseguimos interpretar melhor a mensagem. Deus acessa o nosso coração. Deus nos quebranta. Deus nos confronta. Somos questionados e desafiados a responder. Isso porque o Espírito Santo está assumindo esse lugar. E Deus está tomando aquilo que é dele dentro de nós. E esse vazio está sendo totalmente preenchido. E nós queremos sempre falar nessa série a respeito de plenitude. Ser pleno, ser completo. E tem uma analogia que a gente faz na linguagem dos gregos antigos, que eles usavam o termo plenitude quando um navio estava completo com a sua carga, com os seus passageiros. Quando não havia mais espaço para ser ocupado. Então a linguagem é: esse navio está pleno, porque a sua carga está completa. Não tem espaço vazio nele. Então ele está pleno. Só que quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar que esse mesmo termo foi utilizado em Pentecostes. Quando o Espírito foi derramado sobre o povo. Eu vou utilizar igreja, que é a nossa linguagem daqui. Quando o Espírito Santo foi derramado, a mesma expressão, a mesma terminologia, pleno, cheio, completo, não há espaço vazio. Então eu quero dizer para você, se você estiver cheio, se você estiver pleno, se não houver espaço vazio em você, realmente algo poderoso vai estar acontecendo na sua vida. Realmente você vai permitir que o Espírito Santo atue, fale, mova, quebre, arranque, gere o que for necessário na sua vida. Só que usando a linguagem de navio, vem trazendo para nós aquela linguagem figurativa de que muitas cargas carregadas no navio poderiam ser inúteis. E muitas vezes eu e você também podemos estar carregando algumas cargas inúteis na nossa vida. Interessante que semana passada eu fui viajar. E foi uma viagem rápida. Eu fui na segunda e retornei na quarta-feira. Gente, eu levei uma mala, eu levei uma mochila e ainda levei uma bolsa de lado. Gente, eu carreguei tanta coisa desnecessária, que quando eu estava lá arrumando a minha bagagem para voltar, pega a mochila, põe nas costas, pega a bolsa, põe do lado, pega a bala e sai puxando. Eu falo, que coisa desnecessária. Para que eu coloquei tudo isso? O medo de alguma coisa faltar. Eu estava com medo que eu precisasse de alguma coisa, e para não faltar, eu brinco que eu tenho um trauma de coisas faltarem em minha vida. Porque uma vez, quando eu estava iniciando o meu ministério pastoral, quando a gente inicia o ministério, gente, a gente passa muita dificuldade. A gente passa muitas necessidades. E quando eu estava iniciando o meu ministério, eu fui para um encontro nacional de pastores. Foi o primeiro encontro nacional de pastores que eu ia participar. E eu fui para esse encontro. E eu não tinha
as coisas muito bem. Eu não tinha roupa direito, eu não tinha sapato direito e nem dinheiro direito para viagem. Eu me lembro que um colega, pastor Aurélio, que nem hoje está na igreja metodista mais, ele me chamou e disse assim: Rosângela, você está sem condições para essa viagem, não está? Eu falei: estou. Ele: fica perto de mim que eu vou te suprir tudo. Eu falo que Deus é mestre em colocar anjos para nos suprir, não é verdade? Só que uma coisa aconteceu nessa viagem. Eu só tinha uma sandália. E a minha sandália arrebentou. Eu não tinha cartão de crédito. Eu não tinha dinheiro e nem cara para chegar para o Aurélio e falar assim: você também vai precisar comprar uma sandália nova. Também não tinha coragem para isso. E eu cheguei até as minhas amigas e falei: por favor, quem tem uma sandália para me prestar? Todas tinham o pé maior do que o meu. Gente, imagina num encontro nacional eu não ter uma sandália para calçar. E aí eu brinco com o meu esposo assim: eu sempre tenho que levar pelo menos 3 sapatos na mala. Porque se um arrebentar, eu tenho outro. Aí o meu esposo diz assim: mas você não precisa se arrebentar, você vai na loja e compra. Hoje você pode comprar. Eu falei: não, e se a loja estiver fechada? Eu vou carregar bagagem na bolsa, né? Peso na bagagem. Mas eu vou levar mais de um par de sapato da viagem para não passar o trauma que eu passei no encontro nacional quando eu estava iniciando o meu ministério. Tudo bem carregar um sapato a mais na bolsa, mas tem coisa que você está carregando que pode estar pesando muito a sua vida. Tem coisas que você está arrastando, tem coisa que você está levando, que talvez está travando o milagre de Deus na sua vida. Talvez por causa de um trauma como eu, que fui para um encontro nacional e fiquei descalça. Talvez você foi machucado, você foi frustrado, você foi ferido no tempo da sua vida. E por causa disso você colocou alguns lixos na sua bagagem, algum peso a mais. E você continua arrastando, você continua carregando. Aquilo está impedindo a sua velocidade. Aquilo está impedindo o seu descanso. Está impedindo o seu deleite. Mas você continua carregando. Só que nessa noite, nós vamos pensar a respeito de uma vida extraordinária em Deus. E nós estamos falando de plenitude. E da mesma forma que o Espírito desceu lá em Pentecoste, o Espírito Santo está movimentando a minha vida e a sua vida nesse lugar. E se tem alguma coisa na bagagem para jogar fora, hoje você vai jogar. Porque nós estamos declarando um tempo de cura e libertação para nós. Um tempo de avanço, um tempo de graça e um tempo de honra do Senhor no nosso coração. Aí quando nós olhamos para a nossa vida, a gente vai afirmar que pesado é tudo em nossa vida que não tem propósito. O que tem na sua vida que não tem propósito? Porque pesado é tudo que não tem propósito. Então eu quero convidar você a olhar para dentro de você e falar: o que eu tenho que jogar fora hoje? O que eu tenho que romper? Porque às vezes nós vamos olhando para a ação de Deus, pela bondade de Deus e amor de Deus para conosco, e nós queremos que Deus abençoe os nossos sonhos e projetos. E aí nós vamos aprender nessa palavra e vamos repetir todas as vezes, porque para nós isso é importante, que Deus não criou você e colocou um sonho dentro de você. Mas Deus criou um sonho e colocou você dentro desse projeto de sonho dele. Então eu quero dizer para você que nessa noite você é muito mais importante do que você imagina. Se você entrou por aquela porta achando que você é insignificante, achando que você não tem valor, achando que você está esquecido, achando que as coisas de Deus não vão acontecer, eu quero que você se posicione nessa noite, porque você é tão especial, você é tão precioso, tão preciosa, que Deus criou um sonho, pegou você, pôs dentro desse sonho e diz: eu vou te dar tudo para você construir esse extraordinário que eu vou gerar no seu coração. Então eu e você somos convidados e convidadas nesta noite para viver essa plenitude transformadora que nos lança para o extraordinário.
E eu quero desafiar você mesmo. A gente romper com a visão míope, que só enxerga 1 metro na nossa frente. Eu quero desafiar você a quebrar esse sentimento pessimista que tudo é ruim, que tudo é difícil e impossível. Eu quero que você rompa com essas travas que estão na sua vida, para você entender, nossa realidade pode não ser o que nós desejamos hoje, mas o nosso amanhã vai ser diferente, porque nós estamos encaixados, não no sonho de um homem, mas no sonho do Eterno, que nos criou, que nos gerou, que nos abençoou, e que nós nos alegramos em caminhar com Ele. Então eu vou dizer para você, o comum pode continuar comum para todos que estão lá fora, mas para você vai ser extraordinário. É isso que eu quero te desafiar. É isso que eu quero convidar você a romper, a se alargar e a caminhar. Para isso, nós vamos precisar construir uma agenda que esteja alinhada com o céu. Para isso, nós vamos ter que nos tornar responsáveis o suficientes para fazer algumas correções nas nossas vidas. Quais são as correções que nós precisamos? Mas não só correções, que nem tudo está errado na nossa vida. Quem aqui pode dizer que tudo está errado na minha vida? Eu também não posso dizer que tudo está errado na sua vida. Existem algumas correções que eu preciso fazer e você precisa fazer. Mas mais do que correções, existem investimentos. Investimentos que eu e você precisamos fazer. Responsabilidade, consciência, investimentos, proatividade, para que nós possamos sair do lugar aonde nós estamos. Quem está inconformado com a sua rotina? Porque eu fico inconformado com a minha rotina. Gente, eu não sou preguiçosa. Pensa numa pessoa que gosta de trabalhar, que trabalha com alegria, mas cumprir a rotina diária de horário mata a gente, não mata? Cansa a gente, estressa a gente, enfraquece a gente e muitas vezes tira a nossa alegria. Só que tem algumas coisas para que nós possamos passar 10, 15, 20, 30 anos e chegar bem lá no final e estar aonde Deus realmente deseja nos colocar e fazendo em nós o que realmente Ele deseja fazer. Para viver o extraordinário, nós vamos ter que pensar coisas práticas. Nós não estamos pensando o homem de forma integral. Nós vamos pensar em coisas práticas. E a primeira dela, eu quero desafiar você a ficar inconformado. Porque o inconformado se posiciona. O inconformado age. Se você estiver confortável, conformado com a sua situação, você vai ficar mais 20 anos do jeito que você está. Mas se você estiver inconformado, você vai tomar decisões, você vai discernir a palavra, você vai buscar ajuda, você vai fazer os investimentos corretos e Deus vai abençoar a sua vida de forma poderosa. Eclesiastes 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião. Há um tempo certo para cada propósito debaixo dos céus. E quando a gente está falando de propósito, nós estamos falando de deleite, nós estamos falando de prazer, nós estamos falando de sonhos, de anseios, de desejos. Nós estamos falando que Deus não quer anular você. Para Deus levar você para onde Ele quer te colocar, para Ele fazer o que Ele quer fazer na sua vida, Ele não vai anular a sua identidade. Ele vai despertar você para coisas maiores que Ele quer que você entenda. E aí você fazer os investimentos, você fazer as correções. Só que nós estamos ouvindo algumas coisas do seguinte modo: nossa, eu estou muito sobrecarregada. Nossa, eu não tenho tempo para nada. Nossa, ando ocupado demais. Quem aqui não tem ouvido isso? Nós temos ouvido e temos falado. Nossa, eu estou esgotada. Nossa, eu não estou dando conta. Nossa, tudo está muito difícil. Até que ponto você está esgotado? Até que ponto você não está dando conta?
Até que ponto você está respondendo realmente o que precisa responder? Então, se nós queremos absorver o que Deus tem, nós vamos precisar entender que muitas vezes o cansaço ou o estar vazio, o estar sobrecarregado é uma distração. E distração é um perigo. Porque distração pode criar armadilhas onde nós vamos cair e não vamos perceber. Distração é algo que pode fazer você comprometer não só a sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde espiritual, sua família e seu ministério. E eu paguei um preço alto por me sentir distraída. Eu já contei para vocês e vou voltar a contar de novo. Eu brinco que depois que a gente está chegando a certa idade, a gente passa a repetir, gente. Então vocês têm que ser pacientes com a gente. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu estava grávida, eu recebi uma comida envenenada. E quando eu fui pegar aquela comida e comer, eu tive clareza da voz de Deus no meu coração e disse: não coma. É para destruir a sua vida e matar o seu filho. Nisso eu peguei aquela comida, joguei no quintal. Morava numa casa, joguei no quintal que tinha bichos. E os bichinhos vieram a morrer. E eu pude comprovar que a comida estava envenenada. Passou um tempo, passou muito tempo, eu não sei quanto tempo, 3, 4, 5, 6 anos. Eu não dou conta de datas e espaços. É a minha limitação e eu não tenho vergonha de falar isso para vocês. Passou um tempo. Vocês que conhecem a minha história, dos dramas, né, vivido em família e tal. A minha família foi visitar minha casa. E novamente nós recebemos uma comida envenenada. Só que naquele dia eu estava distraída. Eu estava tão feliz que a minha família ali, que nós fomos para a piscina, morava num condomínio muito confortável. Nós fomos para a piscina, passamos a manhã inteira na piscina, rindo, conversando, divertindo. E quando a comida estava na mesa, descemos aquela euforia, naquela alegria. Sentamos à mesa, fizemos aquela oração comum. O Senhor abençoe esse alimento, amém, glória a Deus, obrigada e tal. E vamos comer, né? Que uma manhã em piscina cansa. Eu estava tão distraída que se Deus falou, eu não ouvi. E foi um grande drama lidar com o envenenamento de toda a minha família. Porque eu já contei para vocês de todo o prejuízo que nós sofremos. Porque todos foram envenenados. Eu, Ronald, Abner, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha e minha ajudante. Todos nós fomos envenenados. E aquilo por muito tempo foi um drama. Porque eu perguntei: Deus, por que o Senhor não me avisou? Por que o Senhor não me falou? Por que o Senhor não fez da outra vez? Da outra vez o Senhor não deixou eu comer. Agora não só eu, mas toda a minha família comeu. Nós quase morremos, fomos internados. Gente, envenenamento tira a força muscular. Você não fecha os olhos, você dorme de olhos abertos. Você não fica em pé, é terrível. E eu entrei nesse drama até entender que eu estava distraída o suficiente. E a distração pode acabar com a nossa família. A distração pode acabar com o nosso ministério. A distração pode nos matar fisicamente. A distração pode prender os nossos pés. Então nessa noite eu quero dizer a você: não anda distraído, preste atenção. Esteja atento, vê o que está acontecendo à sua volta. A palavra vai dizer que o inimigo não está tirando férias. E o projeto dele não é te parar, mas o projeto dele é te matar e te destruir. Só que você tem uma postura de avaliar o que você precisa avaliar. Não se distrair no processo, para que nenhum mal toque em você. E aí vem o nosso desafio dessa proposta de desafiar você a se ver integralmente nas mãos do Senhor. E aí vamos começar da seguinte maneira: você controla a sua agenda?
ou a sua agenda te controla? Você tem prioridades em Deus? Ou você vai caminhando das coisas, da maneira que as coisas vão acontecendo? Ditado popular, vai dançando da forma que a música toca. Como que é a sua vida? Porque eu quero colocar alguns valores práticos para nós pensarmos aqui juntos. Primeiro, separar um tempo diário com Deus. Quem aqui criou o hábito de todos os dias falar com o seu Senhor? Mas não é só falar, Deus me abençoa, Deus me guarda, Deus me sustenta. Mas falar com o Senhor de forma que você possa adorá-lo, ouvi-lo e contemplar o que Ele quer te mostrar. No início do ano, nós temos feito isso todos os anos. No início do ano, nós desafiamos todos vocês a ler a Bíblia inteira durante o ano. Quem está no projeto, já está bem adiantado aí na leitura. Se você ainda não entrou, começa hoje. Mas que você possa se voltar para construir esse extraordinário baseado em coisas práticas que você precisa corrigir ou investir. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que foi para o ministério pastoral e eu perguntei para ela como foi o seu chamado pastoral. E ela disse: o desafio da leitura da Bíblia anual. Quando foi feito o desafio da Bíblia, da leitura da Bíblia anual, eu comecei a ler. Eu fiz o desafio. E realmente ali o Senhor foi me chamando para o ministério. O Senhor foi me posicionando. E eu entendi que eu tenho chamado para o ministério pastoral. Então eu quero desafiar você, pelo menos 15 minutos por dia, a ler a palavra, a orar, a ouvir o Senhor, a colocar os seus desafios e a contemplar a ação de Deus na sua vida. Se nós queremos o extraordinário, não dá para nós inventarmos coisas aqui para falar para vocês. Nós precisamos ser práticos. Tem muito crente de 30 anos que nunca leu a Bíblia inteira. Tem muitos crentes de 20 anos que não têm uma vida devocional. Tem muitos homens e mulheres de Deus que não desfrutam de um relacionamento íntimo, que não fala com o Senhor todos os dias, que não anda diante dele pedindo para que ele oriente das decisões simples ou difíceis. Porque não é somente nas decisões difíceis, mas as coisas simples do dia. É ele fazer parte. É ele estar inserido na sua vida. Então, se você quer chegar no final do ano e dizer: o extraordinário de Deus aconteceu na minha vida, eu quero convidar você para uma experiência prática de intimidade com Deus. E isso você vai precisar investir ou corrigir. Se está anulado tempo na palavra, se não tem tempo de oração, se você não tem hábito de buscar a face, de buscar a presença do Senhor, eu quero desafiar você a fazer isso. Porque fazendo isso, você vai crescer em conhecimento, você vai crescer em experiência prática, e Deus vai marcar a sua vida com poder e graça. Mas também nós vamos precisar aprender a permitir que o Espírito Santo atue em nossas vidas, nos fazendo aprender aquilo que é verdade, princípios, mandamentos. Hoje de manhã eu compartilhei um texto que mexe muito comigo, que é o texto de João, que ele diz assim: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E por amar e por guardar os mandamentos, o Senhor se manifesta em nós. O Senhor atua em nós. Então, não ama o Senhor quem faz discurso bonito.
Não ama o Senhor quem prega legal. Não ama o Senhor quem canta bacana. Não ama o Senhor quem diz simplesmente que conhece o Senhor. Quem ama o Senhor é quem guarda os seus mandamentos. E quem guarda os seus mandamentos, o Senhor se manifesta nele. E como que é a manifestação de Deus em mim e em você? A manifestação de Deus em mim e em você é nos dando força para enfrentar os dias difíceis. É nos dando coragem para continuar lutando. É nos dando a alegria em meio às perdas da nossa vida. É nos fazendo fortes e corajosos quando tem muita gente à nossa volta nos olhando e torcendo para a gente tropeçar. O Senhor se manifesta em nós. Porque aí Ele revela a sua bondade. Ela revela o seu poder. Só abrindo aspas aqui, voltando ao envenenamento da minha família, conversando com os médicos a respeito do que aconteceu com a gente, ele disse o seguinte: nós só não morremos porque a pessoa que colocou o veneno na comida colocou além da conta. Porque o veneno era aquele bichinho, era aquele remedinho para matar o rato. Isso. Só que a pessoa que colocou em grande quantidade, com medo de errar. Ela apostou na quantidade. E porque ela apostou na quantidade, se tivesse colocado menos, a gente tinha morrido. E eu fico imaginando aquela pessoa aguardando a notícia da nossa morte. E aí, eu entendo a manifestação de Deus como o não morrer. Nós sofremos, ficamos doentes. Como eu já falei para vocês outras vezes, 16 dias eu perdi o controle da minha casa, o controle da minha vida. Só que aquela pessoa teve que perceber a manifestação da bondade, da fidelidade de Deus. Nós nos recuperando, nós nos levantando, nós continuando a servir o Senhor, continuando a trabalhar, continuando a responder o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando eu olho para essa palavra, eu estou desafiando você a uma perseverança, regularidade. Na verdade, a palavra que eu quero usar é você estar com regularidade aonde você precisa estar. E aonde você precisa estar? Se você vai para Lucas capítulo 4, versículo 16, você vai encontrar Jesus indo para a sinagoga no sábado. Então, o que a palavra do Senhor vem nos ensinar? Que havia um costume que o próprio Jesus, ele decidiu em cumprir. Chegava o dia chamado Dia do Senhor. Ele se levantava, ele ia para a sinagoga para com regularidade congregar e cumprir os mandamentos, as orientações. Porque nós estamos falando de construir uma vida regular ou uma vida extraordinária. E aí eu quero convidar você a ir para Hebreus capítulo 10, versículo 25. Esse texto não está no slide, que diz assim: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que palavra atualizada. E nós estamos usando o seguinte discurso: muitos não estão congregando por causa da pandemia. Muitos não estão congregando por causa do medo. Queridos, aqui não tinha pandemia, não. Aqui a crise era a mesma. Aqui a mesma cegueira, a mesma falta de discernimento, a mesma falta de clareza. Que congregar é mandamento. Quando eu quebro o mandamento, eu quebro princípios. Quando eu quebro o princípio, eu estanco o movimento da bênção para a minha vida. E se tem alguma coisa que o inimigo quer, é estancar o movimento de bênção de Deus sobre você. Porque se isso é estancado, você não vê a glória, você não é fortalecido, você não é encorajado, você não é desafiado a testemunhar o que Deus faz. Nós não estamos falando do século 21,
onde há um discurso muito forte e paralelo, que eu não preciso congregar para ser cristão, que eu não preciso de uma família para pertencer. Nós estamos falando que naquela época, o autor de Hebreus identifica que a mesma ação para paralisar as pessoas e impedir as pessoas de cumprir o mandamento e de crescer espiritualmente era a mesma realidade que estamos vivendo hoje. Então, queridos, eu quero dizer, é mais do que medo de uma pandemia, é uma paralisia espiritual, é uma ação espiritual que nós precisamos discernir e responder corretamente. E se nós não discernirmos corretamente, quem vai sofrer o prejuízo sou eu e você. Eu sempre falo com meu filho o seguinte, como eu brinco com vocês, eu sou da roça. Cresci no meio da lavoura. Cresci plantando feijão, cresci plantando milho. Então eu entendo bem da lei da semeadura. Se não semear, não colhe. E eu sempre falo com meu filho, não faça interrupções na semeadura. Porque se você fizer interrupções na semeadura, vai ter um período que você vai ficar sem colheita. E ficar sem colheita é dolorido. Ficar sem colheita gera faltas, e muitas faltas para nós. Então, como responsabilidade para gerar uma vida extraordinária, eu vou conhecer a palavra. Porque se eu conheço essa palavra, eu deixo de quebrar os princípios e passo a viver os mandamentos. Se eu conheço a palavra, eu entendo aquilo que o Espírito precisa que eu quebre dentro de mim. Porque muitas vezes é endurecimento contra a palavra do Espírito. Muitas vezes é orgulho. E quando nós somos movidos pela estrutura de orgulho, nós somos quebrados. E eu gosto de dizer que o mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que derrete o gelo. Esse mesmo Deus maravilhoso, extraordinário, que me toma pelas mãos e me promove, que me toma pelas mãos e faz com que os nossos inimigos vejam a manifestação da sua bondade em nós. É o mesmo Deus que nos toma pelas mãos e nos corrige. É o mesmo Deus que nos toma pelas mãos e nos ensina. É o mesmo Deus que nos toma pelas mãos e diz, eu sou um pai responsável com você ao ponto de colocar você na direção certa. Se você não assumir responsabilidades, você vai deixar de ter colheitas maravilhosas na sua vida. Só que aí, queridos, nós também vamos aprendendo que para crescer no extraordinário, intimidade com Deus, cumprir os mandamentos, que é estarmos juntos, unidos, crescendo juntos, sendo ensinados, sendo treinados, aprendendo, nós também precisamos reservar tempo com a nossa família. O mês de julho para nós é um mês muito importante, porque é o mês de aniversário da nossa igreja. Hoje de manhã, gente, eu falei que nós estávamos fazendo 113 anos. Estamos fazendo 112. Aí depois me corrigiram, pastora, 112, não é 113. Eu disse, gente, ainda bem que todo mundo já acostumou, né? Quando eu falar uma data, vocês vão ter que verificar, né? Falei a data, vai lá e verifica, porque eu vou tropeçar nas datas. Nós vamos completar 112 anos. Olha que extraordinário. Vai ser um tempo muito precioso. E nesses 112 anos, nós estamos olhando para vocês, olhando para nós, nos desafiando a alcançar o extraordinário. E nós queremos fazer correções e investimentos, não é isso que eu falei? Correções e investimentos. O que que você precisa corrigir? Quais investimentos você precisa fazer? Então, na próxima quinta-feira, às 19h30, aqui no templo, todos os nossos grupos de pastoreios estão convocados para estarem presentes. Mas todos vocês, membros da igreja, visitantes, amigos, também estão convidados para estar aqui conosco. Por quê? Quinta-feira nós vamos ter uma palestra sobre educação financeira.
Porque nós queremos alcançar o extraordinário. Se nós precisamos de intimidade com Deus, se nós precisamos viver os mandamentos, nós precisamos aprender a administrar a nossa vida. Nós precisamos aprender a lidar muito bem com as nossas finanças. Nós precisamos aprender a fazer investimentos. Nós precisamos aprender que não precisa ter muito para investir. Precisa ter conhecimento e consciência e responsabilidade. E hoje de manhã eu falei o seguinte. Eu tenho vamos dizer assim, um conceito de prosperidade. E prosperidade para mim é ter o suficiente para viver uma vida confortável e também poder abençoar as pessoas. Investir no reino de Deus. Isso é ser próspero. Prosperidade é diferente de acúmulo de riqueza, de bens. Tem gente que tem acúmulos de bens, mas é miserável, é avarento, não desfruta do que tem. Tem gente que não tem muito, mas é generoso, é visionário, é doador, é livre. Como a gente brinca, ele tem o dinheiro, não o dinheiro tem ele. Então nós queremos aprender isso. E eu sempre comento, irmãos, que eu tive pessoas que fizeram muita diferença na minha vida. E uma das pessoas que fez muita diferença na minha vida foi no início da minha caminhada, o meu discipulador, que para ele não importava o quanto que eu ganhava. Eu tinha que aprender a investir. Porque eu tinha que pensar no meu futuro. E isso fez grande diferença na minha caminhada. Então eu quero que você coloque aí na sua agenda. Na próxima quinta-feira, às 19h30, você está convidado para vir para essa casa. Porque aqui nós vamos ser desafiados a abrir a nossa visão. Ter um entendimento mais profundo de como nós podemos mudar a nossa realidade. E fazer bons investimentos para crescermos. Porque queremos tocar o extraordinário. Mas no dia 6 de agosto, nós vamos ter uma palestra extraordinária. Casais, põe na agenda aí. É 6 de agosto, gente, tá certo? 6 de agosto. Casais, põe na agenda aí. Nós vamos ter uma palestra sobre sexo sem neura. Se você é casado e está dizendo que você nunca teve problema na sua vida sexual, você é muito felizado. Porque uma grande porcentagem de casais sofre muitos dramas na vida sexual. E tem muito homem amargurado, mulher chata, é porque não tem uma vida sexual boa. Porque se você tem uma vida sexual boa, você é feliz, é sorriso de orelha a orelha. Você tem disposição. E é exatamente isso que nós queremos aprender, casais. Por quê? Porque o nosso alvo é uma vida extraordinária. Nós estamos olhando para o homem de forma integral. E a minha vida enxergada na integralidade é uma vida financeira estável, é uma vida sexual boa, é uma vida financeira abençoada, é uma vida espiritual maravilhosa, é uma vida familiar saudável, é a mão de Deus sobre nós, porque foi Deus que nos gerou, e Deus nos gerou para sermos plenos, sem falta. Só que temos histórias, temos culturas, temos educação. E muitas vezes a minha cultura, a minha história, a minha educação me rebenta em alguma área. Alguns vivem numa prisão financeira, vivem na mão de agiota. Sua terra é seca, não prospera, tem bens, mas não prospera. Alguns têm a sua família toda fragmentada. Não tem o coração dos filhos. Não tem a alegria do seu cônjuge. Outros, espiritualmente, vivem tropeçando. Não conseguem se manter de pé. Queridos, nós estamos falando de vida extraordinária. Nós não estamos falando de uma espiritualidade alienada. Nós estamos falando de uma espiritualidade madura. Nós estamos falando que somos seres humanos com necessidades para serem supridas.
que precisamos ter coragem de fazer correções, que precisamos ter coragem de fazer investimentos. Então não é simplesmente ver qual é o melhor fundo imobiliário, qual é a melhor bolsa para investir, mas talvez é ter coragem de olhar nos olhos do filho e dizer: filho, eu te amo, eu confio em você, eu aposto em você. Talvez é chegar para o seu cônjuge e dizer: me perdoa porque eu te machuquei, me perdoa porque eu te frustrei. Talvez é reunir a sua família na mesa e dizer: a partir de hoje, pelo menos uma refeição do dia vai ser a mesa, olho nos olhos, falando ao coração, prestando contas. Porque hoje, um come no quarto, outro come na sala, outro come na cozinha, outro come em pé, outro nem come. Porque a nossa família está doente. Nós estamos falando de extraordinário. Gente, nós estamos falando de igreja poderosa. Nós estamos falando de igreja forte. E quando eu falo de igreja, eu não falo de denominação, nem falo de prédio, nem de estrutura. Eu falo de você e de mim. Eu sempre vou dizer para vocês que quando eu uso o termo igreja particular, eu estou falando de você e de mim. E nós estamos falando de uma série aonde nós queremos que você chegue no final dela. Serão 5 encontros. E no final desses 5 encontros você vai dizer: eu sei o que tem que corrigir. Eu sei o que tem que investir. Talvez passar mais tempo com meu filho. Vou falar com vocês algo que vocês precisam parar para pensar. Nos nossos encontros, um dos momentos mais fortes que nós temos é o momento de representação de pai e mãe, onde as dores mais agudas são expressas, aonde os choros mais profundos são derramados. O lugar que precisa ser de amor, de segurança, de paz, nem sempre oferece tudo isso. Porque cultura, falta de conhecimento, falta de prioridade. E nós estamos dizendo que para viver o extraordinário de Deus, precisa ter alguns pilares que precisam ser erguidos. Intimidade com Deus, sim. Você não pode ser um religioso apenas. Você sim tem que ser consciente racionalmente para fazer os questionamentos corretos. Mas você precisa se deixar levar para o lugar da experiência, para o lugar onde a sua vida vai ser marcada, para o lugar onde Deus vai sacudir você, para o lugar onde o extraordinário te envolve, para o lugar onde você diz: isso não é da terra, isso é do céu. Só o Senhor pode fazer isso. Mas você também precisa se responsabilizar. Não dá para viver esse extraordinário de Deus sozinho, com um discurso que não se sustenta na desobediência de mandamentos e princípios. Porque se você pode até discursar isso, talvez vai ter meia dúzia que vai te ouvir. Mas como diz o autor de Hebreus, os dias estão muito próximos. Se eu fosse você, eu não arriscaria. Eu cuidaria da sua espiritualidade. Eu cuidaria das suas emoções. Porque pode ser hoje, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 50 anos. Mas um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E nós vamos ter que prestar contas. Mas nós vamos precisar também cuidar da nossa família. Tirar tempo com a nossa família. Você tem observado a tristeza do coração dos seus filhos? Você tem dado atenção ao choro dos seus filhos? Você tem enxergado o choro dos seus filhos? Ou eles mudam o comportamento e você fica indiferente? Ou a tristeza está estampada nos olhos deles e você finge que não está enxergando, ou você não está enxergando? Eu sempre conto que uma das dores que eu vivi muito forte, quando o Abner tinha assim uns 12 para 13 anos por aí, ele começou a reclamar dor nos dentes. Ele dizia para mim assim: mamãe, meu dente está doendo muito. Quando eu sorri, os dentes doem. Quando eu tomo gelado, os dentes doem. Quando eu tomo coisa quente, os dentes doem. Eu não posso abrir a boca, que os meus dentes estão doendo. Aí eu levei ele para uma dentista.
Quando eu cheguei lá, irmãos, ela examinou ele, olhou daqui, me fez inúmeras perguntas. E ela fez uma pergunta que aquele dia ela me quebrou. E ela me fez voltar para casa com uma dor profunda na minha alma. Ela me disse assim: mãe, você não prestou atenção nos dentes do seu filho? Eu falei: não prestei. Ela falou assim: ele não está apenas com um problema de dente. Ele está com uma doença que, se ela for maligna, ela é degenerativa. E ela vai arrebentar com a vida dele. Queridos, aquele dia eu voltei para casa tão angustiada. E a voz daquela médica: você não prestou atenção nos dentes do seu filho? Porque os dentes dele estavam pequenininhos. Eu achava que o dente dele era pequenininho porque era pequeno. Não era porque tinha problema, era porque era pequeno. Que dor. E aí nós fomos entender a doença. Era uma doença muito rara. Ela esfarela todo o dente. E na época ele precisava submeter uma cirurgia que só tinha um profissional no estado do Espírito Santo que fazia a cirurgia. E aquele profissional tinha dado uma parada cardíaca, tinha tido um infarto e tinha decidido não operar mais. E quando eu procurei por ele, ele falou: não vou operar, não vou, tem que levar para São Paulo, porque aqui no Espírito Santo não tem. E esse cara operou o Abner por intervenção de uma amiga, uma pessoa, uma ovelha minha que era muito amiga dessa pessoa, que falou para ela assim: é o filho da minha pastora, por favor, é o filho dela. E ele disse assim: então ele vai ser o último que eu vou operar. Não sei mais da história desse médico, porque eu mudei para cá, né? Não tenho mais experiência. Pensa a dor. Eu lembro que quando o médico me explicou a cirurgia, porque ele teve que abrir daqui até aqui, ele teve que restaurar todos os dentes, refazer todos os dentes. E ele virou para mim e disse assim: mãe, essa cirurgia é tão delicada que ele vai perder ou a audição ou ele vai ficar com paralisia facial. Não tem condições dele não sair com uma dessas sequelas. E aí, queridos, o Abner não podia tomar banho de piscina, que ele amava a piscina, não podia ir à praia, que a gente morava perto da praia, porque o médico disse que se ele fizesse um mergulho, essa parte dos ossos dele toda podia quebrar, porque era tudo oco. Aí teve que abrir, colocar produto para virar osso de novo. É uma história, né, gente? O que eu quero dizer para vocês? Eu era mãe, e sou uma mãe que ama, e sou uma mãe que sempre quis o filho perto. Só que eu não tive condições de enxergar que o tamanho pequenininho dos dentes do meu filho de 13 anos não era uma coisa natural, era uma doença. E eu só fui identificar quando as dores se tornaram intensas de forma que ele não podia mais administrar. E tivemos um grande sofrimento até ter a resposta de que a doença era benigna e não maligna. Porque se fosse maligna, seria todos os ossos degenerando. Dias de sofrimentos, dias de angústias, porque eu não soube enxergar. Nós estamos falando de extraordinário, e eu estou desafiando a você a não cair no erro que eu caí. Eu estou perguntando para você se você tem enxergado a dor dos seus filhos, se você tem entendido os dramas deles, se o silêncio, se a alegria, se a euforia, se a angústia, você consegue entender o que está acontecendo dentro da sua casa. Porque para ter uma vida extraordinária, nós precisamos ter uma família saudável. Nós precisamos ter uma família onde a liberdade para falar das nossas piores misérias seja realidade, num ambiente curador, num ambiente de perdão, num ambiente de amor, num ambiente de misericórdia. E muitas vezes dentro da nossa casa falta amor, dentro da nossa casa falta misericórdia, dentro da nossa casa falta graça. Começando comigo e com você.
Por isso eu estou falando que o nosso objetivo não é uma espiritualidade alienada. Nós não queremos ficar aqui de mãos erguidas, dando glória a Deus e vendo anjo. Queremos também. Queremos também. Eu falo muito da atmosfera. Eu falo muito da ação poderosa de Deus e eu amo isso. Mas eu estou falando de uma visão de um homem, de uma família, vivendo o extraordinário de Deus e tendo todas as suas vidas tocadas pelo poder da graça do Senhor. Então, na sexta-feira, 6 de agosto, Natasha? Sábado, não, das adolescentes. 5 de agosto, adolescentes e jovens, sexualidade é com vocês. Coloca aí na agenda. E eu estou dizendo para vocês que os 2 sexólogos que nós estamos trazendo para falar para vocês, top, pensa em gente bacana que vai tratar esse assunto com responsabilidade com vocês. Então, 5 de agosto, nossos jovens e nossos adolescentes estão convidados para estarem aqui para falarmos sobre sexualidade. Pai, se você quiser vir também, não vem não. Vem não, que você vai intimidar seus filhos. Vem não, vem só no sábado. Eu ia atropelar agora, eu ia tropeçar agora, ó. Ainda bem que discernir rapidamente. Eu ia falar, vem também, pai, para você ouvir o que precisa ouvir. Vem não, fique em casa. Depois a gente conta. Eu vou estar aqui, pode deixar. Eu, a pastora Natasha, nós vamos estar aqui. Depois a gente conta para vocês. Por quê? Queremos uma família saudável, porque queremos ser igreja extraordinária. Queremos ser família saudável. Então queremos sim homens e mulheres cheios de Deus, contemplando as manifestações do Senhor. Queremos homens e mulheres comprometidos com o seu chamado. Você não vai ser irresponsável de vir na igreja uma vez por mês. Se você está vindo uma vez por mês, meu irmão, toma vergonha na cara. Vai se converter, porque você está no caminho errado. Porque a palavra do Senhor diz, não deixe de congregar, como alguns estão fazendo. Mas vocês precisam de admoestação, vocês precisam de ensino, vocês precisam de alimento, vocês precisam de bênção. Vocês precisam ser renovados e fortalecidos. Mas vamos buscar uma família saudável nas mãos do Senhor. Mas a palavra também vai, puxar nossa orelha. Porque nós estamos falando do quê? Do extraordinário. Nós estamos falando da plenitude, ser completo. Então, uma outra área também que nós temos que trabalhar é cumprir os nossos compromissos assumidos no trabalho. Uau! Quer ser extraordinário? É ser responsável. Vamos lá para Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim, não, não. Passando disso, vem de onde? Do maligno. Nós gostamos mais de falar do diabo, né? Passando disso, vem do diabo. Vem do maligno. Não vem de Deus. Cumpra a palavra que você empenhou. Eu acredito que tem alguns patrões aqui no meio da igreja. Tem alguns empregados aqui no meio da igreja. É muito difícil. Porque os primeiros 3 meses são uma bênção. Passou os 3 meses, dá vontade de torcer o pescoço. Estou sendo sincera, gente. Eu sou pastora e eu ouço muita coisa. Eu ouço muita coisa. Tem muita gente que na concepção, de autoridade espiritual, que às vezes algumas pessoas que nem se reúnem com a gente, entende autoridade espiritual até melhor do que a gente. Muitas vezes vem, você é pastora de fulano, né? Comprou e não pagou. Você é pastora de fulano, assumiu esse compromisso e não cumpriu. Então, se nós queremos ser extraordinários, se nós queremos chegar realmente, queridos, eu penso assim, o tempo é muito difícil para ficar perdendo tempo. É muito difícil. Olha bem, o tempo passa muito rápido.
Vocês já se deram conta que nós já perdemos meio ano? Meio ano nós já perdemos. Quando eu tinha 13 anos, era bom demais o ano passar depressa. O Natal custava chegar. Mas hoje, o Natal é um mês, não é não? E agora eu acho que vai passar mais rápido. Outro dia eu brinquei e falei assim, gente, eu vou fazer 50. Olha bem. Aí eu fiz as contas. Daqui 10, 60, daqui 20, 70, daqui 30, 80. Só mais 30 anos. É muito pouco. Não dá para realizar tudo que eu quero realizar em 30 anos. Então Deus vai ter que adiantar para poder viver o que eu quero viver. Então, meu querido, minha querida, a palavra do Senhor vai dizer: cumpra os seus compromissos assumidos. Você assumiu o compromisso com o seu patrão? Cumpra. Você assumiu o compromisso com o seu empregado? Cumpra. Você assumiu o compromisso com o seu ministério? Cumpra. Para de dar desculpas. Tem muita gente que vive nas desculpas. Eu falo que quem vive dando desculpa é porque tem desvio de caráter. E eu e você precisamos fazer correções, porque nós temos um propósito. E o propósito é viver o extraordinário de Deus. Eu não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. Então nós temos que assumir os compromissos que nós verbalizamos. E algumas pessoas até nos constrangem. Porque algumas pessoas confiam tanto na gente que confiam só nas nossas palavras. Eu já compartilhei com alguns irmãos de uma pessoa que nem é membro da igreja. Ela me constrangeu tanto, que ela me vendeu um negócio sem documento, sem eu pagar ela. E aí quando eu chamei ela no meu gabinete para entregar para ela todos os pagamentos que eu tinha combinado, foi muito gostoso ouvir ela dizer assim: não, pastora, você é muito honesta. Nós precisamos ser honestos, porque não ser honestos impede o extraordinário de Deus acontecer. E não é porque Deus não quer te dar, é porque você está atrapalhando o Senhor. Sabe uma das coisas que eu oro? Eu oro falando assim: Deus, não deixa eu te atrapalhar não. Não deixa eu te atrapalhar não, porque às vezes a gente atrapalha. E não ser íntegro pode nos fazer sim atrapalhar o Senhor. Mas nós também precisamos programar o nosso momento de lazer, o nosso momento, né, de alegria, de festividade. Não é um homem completo, irmãos. Não é um homem integral. Para ser um extraordinário, todas as áreas precisam estar bem. Sua saúde emocional, sua saúde física, sua saúde espiritual, sua saúde familiar, sua saúde financeira. Para você tocar esse extraordinário, tudo precisa ser mexido, tudo precisa ser trabalhado, tudo precisa ser investido. E aí, queridos, eu quero convidar você para Eclesiastes 3:4. Tempo de chorar e tempo de rir. Essa semana eu brinquei com as pessoas. Tem época que Deus quer abençoar a gente. Você já reparou isso? Tem época que Deus quer te dar um dengo. Tem época que Deus quer te, dar um cafunézinho. Isso é muito bom. E eu brinquei e falei assim: eu acho que eu estou nesse tempo do cafuné de Deus. Essa semana eu confirmei 2 grandes bênçãos. No mês de novembro eu ganhei uma semana de férias num hotel aí de águas térmicas. Também ganhei, gente, uma semana em Porto de Galinhas. Eu falei: Deus está querendo fazer cafuné. Deus está querendo dengar. Aí eu falei: Senhor, aí dá um medinho, daquele gelinho na barriga. Senhor, se tem muito dengo, ai,
O Senhor está amaciando. Não tem? Não é quando o filho vem beijando muito, não é? Que a gente fala, o que você quer? A primeira coisa que pai pergunta quando o filho vem beijando muito é o que ele quer. Aí eu estou assim, Deus, tem tanta coisa boa acontecendo. O que o Senhor quer fazer? Eu quero crer no extraordinário de Deus. Eu quero crer no extraordinário de Deus. Eu quero crer. E aí nós precisamos então ter tempo de lazer. Tem o tempo de chorar, tem o tempo de sofrer, tem o tempo de se angustiar. Gente, mas tem o tempo de passear com os amigos, tem o tempo de ir pra praia, tem o tempo de subir a montanha, tem o tempo de fazer trilha. Gente, vamos entender que não é pecado ser feliz. O que nós precisamos é priorizar o que Deus quer, porque Deus tem uma vida saudável para nós. Mas nós precisamos cuidar da nossa saúde. E aí, cuidar da nossa saúde. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ai, aqui é minha orelha torcida. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Eu sou dono da minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu vou aonde eu quero. 1 Coríntios, olha aqui. Isso é legal, hein? Vocês não estão entendendo que vocês não são de vocês mesmos? Vocês estão entendendo que vocês são do Senhor, que o Espírito Santo habita em vocês, que o Espírito Santo move vocês, que vocês é morada do Altíssimo. E porque vocês são moradas do Altíssimo, vocês precisam cuidar do templo do Espírito Santo. Pastora, mas eu não tenho dinheiro. Não dá para pagar academia. Aí o Márcio vai falar, não faz propaganda contra não, pastora. Né, Márcio? Mas ele está entendendo. Queridos, vocês sabiam que nós temos profissionais extraordinários de Deus nessa igreja, que decidiram no coração servir o Senhor nos servindo? Que toda segunda, quarta e sexta, 6:30 da manhã, você chega aqui, tem funcional de graça e você pode cuidar da sua saúde. Que todo sábado tem um crossfit poderoso, 8 horas da manhã, que você pode realmente colocar a sua saúde física em dia. Que toda terça e quinta, tem o Flaviano, tem a Suzy, coordenando aquela pedalada maravilhosa, que você não tem desculpa de não cuidar de você. Essa igreja é top, não é? Fala a verdade. Viver o extraordinário dá para viver, não dá não? Dá para viver. E por isso que nós estamos dizendo para vocês que queremos ver anjo voando, queremos ter revelações, queremos ter visões, queremos ouvir o Senhor, mas não queremos ser alienados. Queremos ser responsáveis, queremos ser saudáveis, queremos ser comprometidos, queremos viver a palavra, queremos crescer no poder do Senhor. Então, nós estamos pensando o homem de forma integral. Então eu quero convidar você a olhar para você agora. Você é templo do Espírito, casa de Deus. O Espírito Santo move em você. Sono adequado, alimentação adequada, esporte adequado, para você ter saúde, para ir mais longe, para servir melhor. Vamos servir melhor, irmãos? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela foi diagnosticada com câncer. E ela tem lutado muito com essa doença. E ela me disse assim: eu continuo servindo ao Senhor, eu continuo exercendo o ministério. É uma pessoa muito influente a nível de Brasil, fora, aliás, a nível de mundo, porque a sua influência internacionalmente também é muito grande.
E ela disse assim para mim: olha, eu só estou conseguindo viver isso porque eu tenho uma vida muito saudável em alimentação e em esporte. Então, eu quero perguntar: você realmente é casa de Deus? Ele mora em você? Ele é dono? Ele é dono mesmo? Ou você só empresta o seu corpo de vez em quando para ele? Se você se empresta para o Espírito Santo de vez em quando, tudo bem. Ele não vai mudar nada do lugar. Você já morou em casa alugada? Em casa alugada, a gente pode mudar a parede de lugar? Em casa alugada, a gente pode pintar a cor que a gente quer? Eu morei num apartamento que eu não podia mudar as cores das paredes. Não podia deixar uma vassoura cair no chão, senão eu era multada. E eu tinha criança pequena. Pensa no sufoco. Agora, quando a casa é sua, o que você faz? Muda a parede de lugar, tira a janela, muda a cor, põe papel de parede, arranca piso. Você faz o que você quiser. Não é assim? E eu estou te perguntando o que você é. Você se empresta para Deus em alguns momentos que são importantes para você, e Ele vem, passa, passeia e vai embora, ou Ele mora na sua casa, ou Ele é dono da sua casa. Porque se Ele for dono, meu irmão, Ele vai tirar sim as coisas do lugar, Ele vai movimentar, Ele vai arrancar e jogar fora, Ele vai colocar algumas coisas novas, porque você é dele. E nós estamos interessados em chegar no final do ano vivendo o extraordinário. Você vai dizer: minha família mudou, minha empresa mudou, meu ministério mudou. Você vai dizer: eu mudei, a minha visão é outra, a minha paixão é outra, a minha motivação é outra. Eu sei quem é o Pai, e olha, Ele não me visita não, Ele mora comigo em todo o tempo, e Ele tem liberdade de fazer o que Ele quiser, porque Ele controla a minha vida. Então eu quero convidar você a colocar de pé nesse momento.